eu sou Débora Barbosa, professora do Departamento de Psicologia da UFMG. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte e a cultura como fortalecimento da saúde mental. Recentemente, o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, ele comentou que o isolamento social, o medo do contágio, né, e a perda de membros da família tem trazido agravamento na saúde mental da população, trazendo mais pessoas com sintomas de estresse, de depressão, de ansiedade. A ONU também fez um relatório onde ela apontou que tem aumentado a procura por serviços relacionados à saúde mental. E a ONU destaca que esse aumento de casos de sintomas de depressão teve um impacto de 3 vezes maior do que antes da pandemia. E uma das coisas apontadas pelo secretário-geral da ONU é de que é importante, nos próximos anos, que os governos invistam, né, em projetos que possam trabalhar com o fortalecimento da saúde mental, justamente para combater os efeitos, né, psicológicos que tem trazido essa situação da pandemia, né? Isso não só agora, mas depois que passar todo esse processo e que tivermos, né, uma restauração da normalidade ou do novo normal, como as pessoas têm chamado, né, de um modo geral, a gente vai ter que trabalhar com essas pessoas que passaram por situações problemáticas de enfrentamento a perdas de entes queridos, né, quem está na linha de frente do enfrentamento à Covid, né? Estudos, como, por exemplo, sobre o aumento da procura de serviços em saúde psicológica, têm mostrado que a epidemia aumentou muito a depressão especificamente, né? Sintomas como tristeza, falta de apetite ou excesso de apetite e insônia têm trazido pessoas a procurar os serviços de atendimento à saúde mental. Mas aqui, né, a gente quer dizer que algumas dessas pessoas, elas necessitam de um atendimento especializado, mas que a gente pode, em estratégias simples, né, em estratégias de autocuidado, né, criando uma rotina, a própria OMS fez uma cartilha, né, para que quem quiser consultar, está no site da Organização Mundial da Saúde, de cuidados que você pode fazer para que você mantenha a sua saúde mental um pouco mais controlada nesse período, né? É como o pessoal tem dito agora, né? Assim, na medida do possível, a gente se sente melhor, mesmo nessa condição em que estamos perdendo tantas pessoas queridas. O autocuidado, ele envolve, por exemplo, uma rotina de exercícios físicos, né? Momentos de lazer, momentos de relaxamento. Uma das indicações da cartilha da OMS é que a gente possa ver notícias boas, que a gente não fique com excesso de informações apenas de notícias ruins, né? De notícias que nos deixam para baixo. Então, são alternativas de autocuidado essenciais para que a gente passe por esse momento de forma um pouco melhor e mais amenizada, né? Eu tenho um projeto de extensão na UFMG que se chama Com Inspiração. O Com Inspiração é um projeto que envolve psicologia e cultura. E ele é aberto a toda a população que queira participar. A gente sempre envolve os participantes em algum evento que esteja acontecendo na cidade de Belo Horizonte, uma exposição de arte em um museu, um show, uma peça de teatro, sempre buscando eventos gratuitos culturais, né? E o projeto já existe há 3 anos e ele tem um resultado, vamos dizer assim, né? Que as pessoas que participam de diferentes níveis sociais, de diferentes escolaridades, elas relatam se sentir muito bem após ter vivenciado uma situação de fruição relacionada a ir numa peça de teatro, ir no cinema e ver um filme, ou mesmo ir numa exposição de arte, ou ir num museu e conhecer um pouco das obras, né? A gente tem feito visitas guiadas, né? Um exemplo, né, que as pessoas
podem se lembrar, temos aqui o Festival de Inverno, que é promovido pela própria UFMG, né, de atividades culturais diversas, né, que possibilita aí a gente ter momentos, né, de fruição muito importantes. Então, a saúde mental, o fortalecimento dela também passa pelas questões culturais, né? E eu vou dar o exemplo de ações, né, como por exemplo aconteceu na cidade de Medellín. A cidade de Medellín é a segunda cidade maior da Colômbia, né? E houve um investimento muito grande para que transformar a cidade, que era conhecida, né, como o berço do narcotráfico, né, numa cidade cultural, numa cidade que emanasse cultura e que tivesse muitos projetos culturais em comunidades, né? Para vocês terem noção, o investimento ele foi de 90% em ações culturais, né, na cidade e ampliou-se o orçamento da cidade de 0,6 para 5%, né, em educação e 12% para 40% em cultura e arte, né? Como resultado disso, né, eles tiveram a redução da violência de 95%, né, relacionando isso com índices de 20 anos. Né? Um exemplo, quando o secretário de Cultura, Jorge Melguizo, que promoveu essa transformação na cidade de Medellín, esteve aqui no Brasil, ele comentou que houve um investimento, né, do Rio de Janeiro, num dado momento, para controle da violência no complexo do Alemão, fazendo com que 2.000 soldados subissem, né, ao morro para controlar a situação de violência. E ele comenta, por que não 2.000 maestros, né, com instrumentos, né, ensinando música, né? Por que tem que ser 2.000 policiais, né? E esses exemplos, né, hoje o El País já divulgou as ações que foram transformando a cidade de Medellín, né, e um líder comunitário, eu vou citar a fala dele, né, ele é de um bairro de periferia da cidade, chamado lá na Morávia, né, uma comunidade de Medellín, e que era uma comunidade que vivia em cima de um lixão, e eles criaram um centro cultural nessa comunidade, né, e aí essa pessoa, quando entrevistado sobre qual foi a transformação, né, que isso causou naquela comunidade, ele fala, aqui é pequeno o nosso espaço físico, como podem ver, grande é o que fazemos, né? E essa fala dele, né, mostra o quanto a arte pode transformar. Um outro exemplo da cidade de Medellín, o projeto Cultura e Liberdade, um projeto social com hip hop, né, baile, grafite, DJ, canto, né, que as comunidades produzem e que são usados para compartilhar conhecimentos, para dizer das coisas que a comunidade tem produzido. Então, isso tem afetado consideravelmente a redução da violência nessas comunidades, como é citado no El País, comunidades muitas vezes esquecidas, né, pelo Estado. Né? E para completar essa minha fala, eu vou trazer um autor que eu uso muito, né, que eu trabalho, que é o Vygotsky, que ele fala da arte como potência para a transformação do humano, né? Ele fala que quando você tem contato com uma obra de arte, né, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma exposição, né, de um museu, aquela obra que o artista fez, ela muitas vezes, do jeito que você a vê, é completamente diferente do que outra pessoa vai ver. Então, essa possibilidade de múltiplos significados, de múltiplas interpretações, né, essa polissemia da arte, ela traz para a gente uma transformação, né? O Vygotsky dá um exemplo, né? Que ele acredita que esse é um das armas ou da missão da arte, né? Que é um dos atributos mais poderosos da arte, que é promover essa transformação, essa elaboração, né? Ele fala que essa é a função social da arte. Ele dá um exemplo, né? Ele fala assim: o milagre da arte lembra a transformação da água em vinho. Né? A verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma.
que supera o sentimento comum, né? Aquele medo, aquela dor, aquela inquietação, né? Elas, quando suscitadas pela arte, elas transformam a gente e faz com que a gente reelabore, com que a gente supere, né? Com que a gente transforme aqueles sentimentos, né? Para finalizar, que temos pouco tempo aqui, né, eu gostaria de citar uma frase do Ferreira Goulart. Ele está falando um pouco da poesia, né? Ele fala assim: qualquer coisa pode espantar um poeta, né? Até um galo cantando no quintal. A arte é uma coisa imprevisível, né? É descoberta e é uma invenção da vida, né? Ele fala que a poesia transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. A arte existe porque a vida não basta. Isso é do Ferreira Goulart e eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Mas, como não poderia de ser, eu queria citar um trechinho de uma música, né, que eu gosto muito dessa linguagem artística que é a música. Meu pai era músico, então tem um carinho muito grande pelos artistas da música, os compositores e músicos. E aí eu vou trazer um trechinho da música do Oswaldo Montenegro, que se chama Metade, que é um verdadeiro poema. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Pois metade de mim é plateia, a outra metade é canção. Que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor, e a outra metade também. Oswaldo Montenegro. Obrigada.